Salmo de número 1, iremos estar meditando um pouquinho o texto diz. Se encontrando em um amém. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esta é a palavra do Senhor. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos na tua presença para te louvar, te adorar e ouvir a tua voz. Mas também, ó Deus, queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pelas nossas falhas. Nós tomamos atitudes que são equivocadas e que muitas das vezes não estão de acordo com a tua vontade, e por isso nós pecamos contra o Senhor. E estamos aqui, ó Deus, para pedir ao Senhor o perdão pelas nossas faltas, pelas nossas falhas, pelos nossos erros cometidos. Ó Deus, tem misericórdia de cada um de nós, estende a tua graça sobre nós, estende a tua misericórdia sobre nós. Ó Deus querido, nós temos a certeza de que quando confessamos a Ti os nossos pecados, o Senhor outorga o perdão para nós. Como a tua palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E por isso, ó Deus, nós queremos te agradecer, porque temos a certeza de que somos pecadores. Temos a certeza, sabemos, ó Deus, que com as nossas atitudes, muitas das vezes desagradamos ao Senhor. Temos a noção de quão pequeno nós somos, a nossa pequenez diante do Senhor, que é um Deus grande, maravilhoso, imenso, que enche os céus e a terra, cujo poder está em tuas mãos, e tu, pelo poder da tua palavra, sustenta todas as coisas. E nós, diante de uma grandeza dessa, reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos as nossas faltas diante do Senhor, reconhecemos quão insignificante nós somos diante de um ser que é todo poderoso. E por isso viemos aqui para, arrependidos e quebrantados, pedir perdão ao Senhor pelas nossas faltas e falhas, a fim de que o Senhor, em nome de Jesus, estenda para nós o teu perdão, porque a tua palavra assim nos assegura essa verdade. Te oramos, ó Deus, te pedimos que a tua palavra venha a ser aplicada aos nossos corações, que nós possamos estar com os ouvidos atentos para ouvir o que o Senhor tem para falar para as nossas vidas. Assim te oramos e te agradecemos em nome de Jesus, o que é Senhor de nossa vida, hoje e para todos sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus amados, o Salmo de número 1 é muito interessante para que nós possamos meditar nele, porque este Salmo muito claramente mostra a diferença de comportamento do ímpio e do justo. Esse Salmo mostra para nós a conduta de ambos, ímpios e justos. Qual a conduta desses? A conduta de quem é ímpio e a conduta de quem é justo. A maneira de viver de quem é ímpio e a maneira de viver de quem é justo. Isso está muito claro nesse texto, no Salmo de
O comportamento do justo, que é a antítese do comportamento do ímpio. A maneira como o ímpio vive é completamente o oposto da maneira com que o justo vive. Então, o que o Salmo mostra para nós é essa imensa diferença, essa exorbitante diferença que há no comportamento do justo, no comportamento do ímpio. Mas, meus amados, note que ele começa falando naquilo que o justo ele faz. O Salmo de número 1, verso 1, ele diz assim: bem-aventurado, acompanhe comigo, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Note, meus amados, que o que o Salmo quer dizer no versículo de número 1 é justamente que esta ação aqui que está descrita no verso 1, lá no texto hebraico, ela nos transmite uma ação que foi concluída, completada, uma ação do passado que já foi concluída. Então, nós poderíamos muito bem traduzir esse salmo dizendo assim: bem-aventurado é o homem que não andou nos conselhos dos ímpios, não se assentou nas rodas dos escarnecedores. A ação do verbo aqui justamente é uma ação passada completa, algo que passou, algo que está no passado, mas que aconteceu de forma completa. E o que o salmista quer dizer é que o justo, ele tem essas três características aqui apontadas no verso de número 1. Interessante que ele começa dizendo bem-aventurado. Os irmãos já sabem muito bem o que significa a palavra bem-aventurado, o que significa feliz. Então ele vai dizer: feliz é o homem que não andou. Ele está com essa ordem gramatical no hebraico. Ele está dizendo claramente que algo que já aconteceu de forma completa. Aquele justo, aquele que serve a Deus, aquele que foi justificado pela palavra de Deus, ele foi justificado, e essa justificação se manifestou na vida dele de modo que ele não andou no conselho dos ímpios, ele não se assentou nas rodas dos escarnecedores, ele não fez nada disso. Por quê? Porque ele fora justificado por Deus. O que nós aprendemos é que uma pessoa que é justo, ela não se iguala ao ímpio. Uma pessoa que foi justificada pela palavra de Deus, ela não se iguala ao ímpio. Uma pessoa que teve os seus pecados expiados, uma pessoa que foi justificada pela palavra de Deus, o comportamento dela não é igual, não se iguala ao comportamento do ímpio. O texto está dizendo claramente aqui que o comportamento de ambos é diferente. Um é a antítese do outro. O que o texto fala, meus amados, o que o verso fala é que não tem condições de um justo ser justo, justificado por Deus, justificado pela palavra de Deus, e continuar nas mesmas práticas de seguir ao comportamento daquele que não foi justificado por Deus. Aquele que foi justificado por Deus, aquele que foi justificado pela palavra de Deus, aquele cuja palavra o transformou, o justificou, purificou, santificou, não tem como viver na mesma conduta dos ímpios, não tem como imitar, seguir o comportamento, nem a maneira de viver dos ímpios. Por quê? Porque ele foi justificado pela palavra de Deus. É por isso que ele fala: bem-aventurado o que não andou no conselho dos ímpios. Conselho lembra você o quê? O que é que conselho nos lembra, irmãos? Conselho nos lembra que aquele que foi justificado não anda de acordo com o pensamento dos ímpios. Conselho. O ímpio lhe dá um conselho para o justo, e o justo vai, acata e faz.
O conselho de uma pessoa que não foi justificada não é um conselho, meus amados, que vem de Deus. O conselho de uma pessoa que não foi justificada não é um conselho baseado na palavra de Deus. Então, o que o texto está dizendo é que os que não andaram no conselho, no pensamento dos ímpios, estes são abençoados, felizes, estes que foram justificados pela palavra de Deus. Quando ele fala de andar no conselho, significa andar nos pensamentos, acatar o pensamento, seguir os pensamentos, pensamentos do ímpio. Pensamento de ímpio é um pensamento mundano, um pensamento que vai de encontro à palavra de Deus, um pensamento que não se coaduna à palavra de Deus. Então, o que o texto está dizendo é que aquele que foi justificado, ele não anda segundo um conselho que não se coaduna, que não está de acordo com a palavra de Deus. Porque para aquele que foi justificado, o que interessa para ele é o que a palavra de Deus diz, e o que ela ensina, e o que ela tem para falar para nós. É por isso que ele começa dizendo: bem-aventurado aquele que não andou no conselho, na mente, no pensamento, não seguiu o pensamento do ímpio. O que nós podemos aplicar aqui, meus amados irmãos, é que você pode me dizer: mas pastor, e um amigo meu que trabalha comigo, que ele não tem uma vida pecaminosa ao extremo. Mas, meus irmãos, se ele não foi justificado, ele continua sendo ímpio. E embora que ele tenha uma conduta irrepreensível, mesmo como ímpio, mas os pensamentos dele não se coadunam por completo com a palavra de Deus. E o ensinamento aqui para nós é justamente que nós não devemos seguir o pensamento daquele que ainda não foi justificado pela palavra de Deus, porque ele está distante de Deus, ele está em rebelião contra Deus, o pensamento dele não entra em acordo com a palavra de Deus, e por isso nós não devemos seguir o pensamento de quem não foi justificado pela palavra de Deus. Por isso que ele diz: bem-aventurado o que não anda, o que não andou, o que não seguiu os conselhos do pensamento do ímpio. O relacionamento de um justo com o ímpio, meus amados irmãos, é um relacionamento de que o justo tem por obrigação de apresentar Cristo para esse ímpio. O relacionamento daquele que foi justificado por Deus diante daquele que ainda não foi justificado, o relacionamento dele é justamente de que ele precisa apresentar a Cristo para este que ainda não foi justificado, para que este que não foi justificado venha a ser transformado pelo poder da palavra de Deus. O nosso relacionamento com o mundo é esse. Nós não podemos, meus amados irmãos, acatar e nem aceitar o pensamento mundano, porque o pensamento do mundo não condiz com a verdade da palavra de Deus. Mas a igreja, ela tem que levar o pensamento da palavra para o mundo, a fim de que eles creiam, a fim de que eles venham a receber aquilo que a palavra de Deus tem para dizer para eles. Infelizmente, o que acontece no meio da igreja é que muitos dentro da igreja seguem pensamentos mundanos. Muitos dentro da igreja estão na igreja, estão ativos na igreja, mas o pensamento é mundano. E nós estamos vendo aqui que o texto está a nos ensinar, meus amados, que nós não devemos seguir o pensamento do ímpio. Nós não devemos estar de acordo com esse pensamento ímpio de que muitos têm dentro da igreja. A palavra de Deus, ela deve ocupar a nossa mente. Capítulo 4, versículo 8 da carta aos Filipenses. Abram aí. Filipenses
Carta de Paulo à igreja em Filipe. Capítulo 4, verso 8. Filipenses capítulo 4, verso de número 8. Os que encontraram, digam amém. A palavra de Deus nos diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é respeitável, se algum louvor há, isso deve ocupar o vosso pensamento. Não seguir um pensamento mundano. O nosso pensamento deve estar de acordo com a palavra de Deus, irmãos. Nós não podemos seguir um pensamento mundano. Dentro da igreja existem muitos com pensamentos mundanos. Dentro da igreja existem muitos com um pensamento, a mente que ainda não fora transformada. Muitos têm a mente ainda dividida. Você está dentro da igreja, mas uma parte da sua mente ainda está conectada com as coisas do mundo. E o salmista Davi, aqui, junto com o apóstolo Paulo, ele vai dizer que o que deve habitar na nossa mente é justamente os conceitos e valores da palavra de Deus. Isto deve habitar a mente de cada um de nós. Isso deve habitar na mente da igreja do Senhor. Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 1 da sua primeira carta aos Coríntios, que nós que estamos em Cristo, nós temos a mente de Cristo. Em vez de pensarmos como o mundo, em vez de inclinarmos a mente para os conceitos e ideologias mundanas, em vez de ainda guardarmos na nossa mente conceitos mundanos, nós temos que a cada dia ter em nós a mente de Cristo. Aleluia. O apóstolo Paulo falou: nós temos a mente de Cristo. Nós que nascemos de novo, nós que somos nova criatura, nós temos a mente de Cristo. É por isso que ele vai dizer: bem-aventurado que não andou nos conselhos dos ímpios, não seguiu os pensamentos do ímpio, mundanos, os pensamentos e ideologias mundanas. Bem-aventurado aqueles que não seguiram esse pensamento. O que nós aprendemos é isso, meus amados. A mente deve estar voltada. A mente deve estar voltada para aquilo que é de Deus, as coisas que são de Deus. Abra a palavra de Deus em Colossenses. Abra a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses. Fica depois de Filipenses, nós lemos. Colossenses capítulo de número 3. Colossenses capítulo de número 3. Versos de 1 a 4. Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 4, a palavra de Deus diz assim: portanto, os irmãos encontraram? Amém. 3, versos de 1 a 4 diz assim: portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de lá do alto, não nas que estão aqui na terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. O apóstolo Paulo começa dizendo: portanto, se é uma
coisas lá do alto. Se você foi ressuscitado com Cristo, você vai pensar nas coisas lá do alto. Se você foi ressuscitado com Cristo, isso significa que você morreu e a sua vida está oculta em Deus, em Cristo Jesus. Glória a Deus. Uma pessoa que tem um pensamento mundano é uma pessoa que declara, meus amados irmãos, que ela ainda está morta nos seus delitos e pecados. Uma pessoa que em Cristo ressuscitou através do seu Espírito, essa pessoa morreu para o mundo, essa pessoa não vive mais como o mundo dita, essa pessoa não vive mais de acordo com os padrões mundanos, mas essa pessoa vive para Deus, para a glória de Deus. A pessoa que nasceu de novo, a mente dela está voltada para Deus, está cativa em Deus, está centrada em Deus. Uma pessoa que nasceu de novo. Eis a razão de muitos na igreja estarem ainda com a mente presa ao mundo, ao pecado. É porque, meus amados irmãos, isso é uma demonstração visível e clara de que essa pessoa ainda não foi transformada, ela ainda não nasceu de novo, e ela precisa passar por esse milagre do nascer de novo. Como Jesus disse a Nicodemos: importa nascer de novo, importa nascer do alto, nascer de cima, porque desse modo não entraremos no reino dos céus. É por isso que ele fala aqui, meus amados: se foste ressuscitado juntamente com Cristo, você busca as coisas lá do alto, a sua mente está lá no alto, cativa em Deus. Caso contrário, essa pessoa não nasceu de novo ainda. É por isso que o salmista vai dizer: bem-aventurado os que não andaram no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Se deter é parar. Se deter é parar. Aponta para o fato da pessoa estar no caminho pecaminoso. Porque, meus amados, note a sequência do salmo: bem-aventurado que não anda no conselho, na mente, no pensamento do ímpio. Uma pessoa que anda, que segue os conselhos dos ímpios, consequentemente ele vai se deter no caminho do pecador. Ele vai estar ali parado naquele caminho, ele vai se acostumar com aquele caminho, ele vai estar ali sentindo prazer naquele caminho pecaminoso. Por quê? Porque ele segue o conselho, segue o pensamento do ímpio, e consequentemente ele vai estar detido no caminho ímpio, no caminho dos pecadores. E que não se assenta na roda dos escarnecedores. Sentar-se na roda significa você compartilhar conversas que não glorificam a Deus. Sentar na roda significa você se igualar na conversa. Jesus se sentou com pecadores. Jesus comeu com pecadores, mas ele não começou a conversa dos pecadores. É verdade. Ele apresentou Deus para os pecadores. Glória a Deus. Ele apresentou a verdade de Deus para os pecadores. Mas o que acontece muitas das vezes no nosso meio justamente é o contrário disso. Quando estamos na roda dos escarnecedores, em vez de nós compartilharmos, meus amados irmãos, as verdades da palavra de Deus, nós muitas das vezes começamos a compartilhar assim da conversa deles. Em vez de nós influenciarmos, nós somos influenciados. É verdade. Em vez de nós levarmos o Evangelho, nós começamos a obter, a trazer para nós o pensamento e a conversa pecaminosa deles. Abra comigo aí em Efésios. Efésios, abram aí.
carta de Paulo aos Éfesos. Capítulo de número 5. Efésios capítulo 5. Se encontraram, digo amém. Amém. A partir do verso 3. A partir do verso 3, versículos de 3 até o verso 11, por enquanto. A palavra de Deus nos diz assim: mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversações torpes, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Saber, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idolatria tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não vos enganeis com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Amém. Glória a Deus. Na verdade, meus amados, existem algumas palavras aqui que são difíceis de nós entendermos. Versículo de número 3, quando ele diz: mas toda impudicícia, ele está falando do pecado no ato sexual. Pecado na área sexual, impudicícia. Toda impudicícia, ele está dizendo todo pecado que condiz a área sexual. Ele está dizendo toda impudicícia e toda sorte de impureza e cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. O que ele quer dizer, meus amados, é que esses pecados, como impudicícia, pecado na área sexual e impureza, a pessoa é impuro, o pensamento, a maneira de viver, o comportamento demonstra uma impureza. Essas coisas, ele está dizendo no verso 3 que não convém a quem é santo de Deus. Aleluia. Quem é santo de Deus, meus amados irmãos, tire de cogitação, aborte da sua mente. Santo, como a Igreja Católica define o que é santo. A Igreja Católica define o santo como aquele que no passado fez um milagre e agora tem uma estátua na igreja lá, cujos adoradores vão lá se prostrar diante dessa estátua. Santo não é isso. Santo é aquele que foi separado do pecado para viver consagrado a Deus. Isso é santo. Aleluia. Meus amados, ele está dizendo que os pecados que ele descreve no verso número 3 não convém àqueles que foram separados do mundo para viverem de modo consagrado a Deus. Aleluia. Não convém. Mas ele vai mais adiante. No versículo de número 4 ele vai dizer: nem conversação torpe. Meus amados, é interessante, porque essa palavra conversação torpe, a palavra torpe lá no texto grego, significa algo que está podre. A palavra torpe aqui significa algo que está podre. Então note um paralelo com o versículo de número 1 lá nos Salmos, quando ele diz: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Uma pessoa que se assenta na roda dos escarnecedores para compartilhar a conversa podre deles, essa pessoa, isto não convém a quem é santo de Deus, a quem foi santificado. O apóstolo Paulo está dizendo: o que não convém a santos é conversação torpe, palavras vãs ou chocarrice. Chocarrice, meus amados irmãos, é piada suja. Chocarrice, piada suja.
Paulo está dizendo: isso não convém a santos. Piada suja, piada com duplo sentido, isso não convém a santos. O que Paulo ele está querendo dizer? Vamos adiante. Versículo de número de 6 em diante, quando ele diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por esta razão vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com ele. Verso 8: pois outrora eres trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Aleluia, glória a Deus. Amém. Antigamente sim. Amém. Glória. Antigamente nós andávamos nas rodas dos escarnecedores. Antigamente nós contávamos e ouvíamos piadas com duplo sentido. Antigamente nós conversávamos conversas podres. Mas agora nós somos luz. E a recomendação e ordem do apóstolo é andarmos na luz, como filho da luz que nós somos. Aleluia, glória a Deus. É isso que Paulo diz. Glória. O que convém e o que não convém a santos. Mas mais adiante, meus amados, ele vai dizer, versículo de número 10 e 11, quando ele diz: provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplice das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Nós temos que reprovar as obras infrutíferas das trevas e não aprová-las. Nós temos que provar sim aquilo que é agradável ao Senhor, aquilo que agrada a Deus. Nós temos que provar, como o verso de número 10 diz, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Mas com relação às obras infrutíferas das trevas, a nossa posição deve ser de reprovação e de rejeição às obras infrutíferas das trevas. Essas mesmas obras, meus amados irmãos, não pode adentrar a igreja de uma forma avassaladora e se instalar e permanecer no nosso meio, a fim de contaminar toda a igreja. Essas obras infrutíferas, elas devem ser reprovadas e rejeitadas, e o que nós devemos provar é sempre aquilo que for agradável ao Senhor. Aleluia. É por isso que o salmista ele vai dizer lá, meus amados irmãos, que nós não podemos se assentar nas rodas dos escarnecedores para compartilhar da conversa podre e suja deles. Mas se for para nós sentarmos lá, deve ser para testemunhar do Evangelho de Cristo. Esse Evangelho que nos salvou, nos libertou, nos purificou, nos limpou de todo pecado. Glória a Deus. É esse Evangelho que nós devemos compartilhar na roda dos escarnecedores. Aleluia. Mas, meus amados, o versículo de número 2 do Salmo 1, volto para o verso de número 2, ele vai dizer justamente no que o justo tem prazer. O justo tem prazer na lei do Senhor. Isso mostra, meus amados, que a lei do Senhor é importante para o justo, porque é por meio desta lei que o justo obtém vida, comunhão íntima com Deus é através da lei do Senhor. Aleluia. Veja como o verso 2 começa: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O ímpio ele deve ter prazer sim, mas prazer na lei de Deus, prazer em meditar na lei de Deus. Veja o contraste entre o ímpio e o justo. O justo tem prazer na lei de Deus, o ímpio não tem prazer na lei de Deus. Meus amados irmãos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Uma pessoa que está dentro da igreja, uma pessoa que se diz crente, mas não tem prazer na lei de Deus, não tem prazer na palavra de Deus, e ela vive dentro da igreja, e ela até participa das atividades da igreja, mas se ela não tem prazer na lei de Deus, ela é ímpia. Verdade. É o que o texto está dizendo, não sou eu não, viu? O ímpio, ele não tem prazer na lei de Deus. Então, uma pessoa que professa, que diz que ama a Deus, que foi transformado, que se converteu ou não sei o que lá, mas que as atitudes mostram que
Porque o ímpio aí fora, ele não quer saber o que a palavra diz. O ímpio aí fora despreza o que a palavra diz. Então uma pessoa dentro da igreja que diz que se converteu, mas despreza o ensino da palavra de Deus, essa pessoa ainda é ímpia. Porque o justo tem prazer na lei do Senhor. O justo ama a lei do Senhor. O justo tem prazer em praticar a lei do Senhor. O justo tem prazer em cumprir o que a lei do Senhor diz. Isso não significa que esse justo, meus amados irmãos, ele alcançou a plenitude da salvação, da santificação. Não, ele é um pecador, mas um pecador justificado, que agora o seu desejo e prazer está na lei de Deus. E esse desejo e prazer, ele se sente realizado na lei de Deus. Uma pessoa que diz que é crente, uma pessoa que diz que ama a Deus, mas que despreza a palavra dele, essa pessoa é ímpia ainda. Porque o justo, ele tem prazer na lei do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Observe comigo o verso número 4. Os ímpios não são assim. Não são assim como? Não tem prazer na lei. Os ímpios não são assim. São, porém, uma palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores nas congregações dos justos. Meus amados irmãos, quem conhece a igreja é Deus, que é o Senhor dela. Quem conhece a igreja é Deus, o Senhor. Aleluia. E Deus, ele sabe quem é justo e quem é ímpio no meio do seu povo. Agora também tem outra verdade. Quando o verso 5 vai dizer que o justo, que o ímpio não prevalecerá na congregação do justo, isso não é trabalho do pastor expulsar aquele que se diz que é crente, mas não é. Não é trabalho do pastor, não. Quem faz isso é a palavra de Deus. Porque o justo se submete ao ensino da palavra, o ímpio não. O justo aceita o que a palavra de Deus ensina, o ímpio não. O justo pratica o que a palavra de Deus diz, o ímpio não. Então quem se encarrega de colocar os bodes no seu devido lugar é a palavra de Deus. Aleluia. Quem se encarrega de agrupar e ajuntar as ovelhas é a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus deve ser pregada da sua forma fiel. Glória. A palavra de Deus deve ser pregada na sua fidelidade e realidade, porque ela cumprirá o propósito pela qual ela foi designada: agrupar as ovelhas e afugentar os ímpios, agrupar as ovelhas e afugentar os bodes. Bode não pratica, bode não ama, bode não se interessa pela palavra, mas a ovelha ama, a ovelha pratica, a ovelha tem prazer na palavra de Deus. Glória a Deus. Veja que o texto diz: os ímpios não são assim. É verdade. Os ímpios não amam a palavra, mas os justos amam e se submetem a essa palavra. Aleluia. Pelo que, meus amados, no verso 6, ele vai terminar dizendo: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quando ele diz que o Senhor conhece o caminho dos justos e o caminho do ímpio, é que o caminho que o ímpio está trilhando é caminho de destruição. Eu me lembro, meus amados, de Provérbios, quando o Provérbios vai dizer lá: há caminhos que para o homem parecem ser bom, mas o fim é caminho de morte. É verdade, Jesus. Então, meus amados, quando Deus diz aqui que Ele conhece o caminho do ímpio, porque o caminho do ímpio é um caminho de destruição, e aqueles que estão trilhando esse caminho, eles estão marchando para a destruição. É verdade, Jesus. Mas o caminho dos justos, como ele diz, o caminho do justo é um caminho que sempre perdurará na presença de Deus, através da palavra do Senhor. Glória a Deus. Qual é o caminho que você está trilhando?
Qual é o caminho que você está trilhando? Você é justo ainda? Você tem prazer na lei do Senhor? Você medita nela dia e noite? Você ama a lei de Deus? Ou você a despreza? Qual o caminho que você está trilhando? Caminho dos justos ou o caminho do ímpio? Nós, meus amados irmãos, temos que trilhar o caminho de justiça, porque Jesus nos tirou do mundo, nos justificou para vivermos a vida pautada na palavra dele. O apóstolo Paulo diz no capítulo 5 de Romanos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E essa palavra justificado lá no texto está fazendo referência ao verbo que vem antes dele, o último versículo do capítulo 4 de Romanos. Essa palavra justificados, no começo de Romanos 5, faz referência ao último versículo do capítulo 4, porque Paulo vai dizer que no último versículo do capítulo 4, ele vai dizer que Cristo ressuscitou, e o fato de ele ter ressuscitado, ele operou em nós a sua justificação. O que Paulo quer dizer é que nós somos justificados por Deus pela ressurreição de Cristo Jesus, o Filho dele. Aleluia. O Filho dele ressuscitou, e por isso nós fomos justificados. E se fomos justificados, nós temos que seguir, trilhar o caminho de justiça para a glória dele, um caminho baseado na palavra dele, um caminho que glorifique a ele, caminho de justiça, porque ele nos justificou. Aqui está a diferença do ímpio e do justo. Não pense que ímpio é aquele que está lá fora. É também, mas no nosso meio, dentro da igreja, e eu não falo só desta igreja, mas da igreja de modo geral, existem muitos ímpios também, que não amam a palavra, que não se submetem à palavra. Mas o Senhor nos chamou para sermos justos e vivermos, trilharmos um caminho de justiça que Ele operou em nós. Glória, aleluia. Você segue esse caminho de justiça? Aleluia, Ou Jesus. você está trilhando o caminho de ímpios, o caminho de destruição? Qual o caminho que você está trilhando? O caminho dos ímpios ou o caminho dos justos? Que nós possamos a cada dia refletir sobre isso e vivermos como Deus quer, como Ele nos ensina na sua palavra. Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos na Tua presença, para ouvirmos a Tua palavra, o que a mesma diz. E te pedimos que o Senhor nos ajude a cada dia trilharmos o caminho dos justos, que o caminho do ímpio, ó Deus, que é de destruição, que nós possamos chegar a eles e divulgar o Teu Evangelho, mas, ó Deus, possamos a cada dia trilhar, viver o caminho de justiça, porque o Teu Filho ressuscitou, e através da ressurreição de Jesus, nós fomos justificados. Aleluia. Nós te agradecemos, ó Deus, porque temos a Tua palavra, e a Tua palavra é aquela que pode ajustar áreas de nossa vida. A Tua palavra é aquela que pode nos conduzir no caminho certo, no caminho de justiça. Em nome de Jesus. A Tua palavra é aquela que nos ensina a Te glorificar e render graças ao Senhor. Nós te oramos e te agradecemos por Cristo Jesus, o nosso Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Meus amados, vamos para os avisos dessa noite. Se não Vanessa, por favor. Saúde os irmãos com paz do Senhor. Amém. Na segunda-feira haverá curso de música às 19h30. Terça-feira, curso de música também às 19h30. E treinamento com o Ministério Masculino às 19h30. Na quarta-feira haverá ensaio com o Ministério Infantil às 19 horas.
Quinta-feira, culto de unção doutrina às 19 horas. Sexta-feira será o início da IBF, será às 14 horas. No sábado haverá consagração das 7 às 9 da manhã e o encerramento da IBF também às 14 horas. No domingo haverá escola bíblica dominical às 9 horas da manhã, após ensaio do Ministério de Louvor, evangelismo às 14 horas, culto divino às 19 horas, na direção do Ministério de Louvor. A irmã Nédia pede que o Ministério Feminino, após o culto hoje, fique um pouco aqui nesse logo sentado, que ela vai dar um breve aviso. Na terça-feira, o Ministério Feminino estará indo à igreja do Alto Santa Isabel. Aí elas querem uma palavrinha no final desse culto. A graça e a paz do Senhor, irmãos. Amém. Sobre a EBF, né, que vamos começar nessa sexta e nesse sábado agora, dia 29 e 30. Eu gostaria que, por gentileza, os irmãos que sempre ajudam, sempre colaboram com o Ministério Infantil, né, sobre a questão de doações, a questão de salgadinhos, pipocas, pirulito, essas guloseimas que criança sempre gosta, né? Então, aos irmãos, procurem as coordenadoras, que é Lili, Luciana e Leminha, ou então deixe na casa de Leoni, aqui próximo, né? Que todo mundo sabe onde é a casa de Leoni, deixe lá, ou então o último dia para trazer será na quinta-feira, no culto de doutrina. Então, eu gostaria da colaboração dos irmãos, aqueles que puderem, que colocarem no seu coração para ajudar a gente no Ministério Infantil, vai ser bem-vindo e com certeza Deus vai recompensar a cada um, né? Porque a palavra diz que o que dá com alegria é sempre bem-vindo na casa do Senhor. Então, vamos ajudar nossas crianças e ao departamento infantil, tá certo, irmãos? Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Deixe na casa do Leoninho, então, tragam quinta-feira aqui para a igreja do culto de doutrina. E Luciana, ela pediu para avisar que amanhã à noite, todos os professores que estão envolvidos com a EBF, todos, sem faltar um, terá uma reunião aqui na igreja, amanhã à noite. Todos os professores que estão envolvidos com a EBF, não pode faltar. E os apoios também, certo? E os professores e as pessoas que vão ficar como apoio, não pode faltar ninguém. Amém, irmãos? Amém. E Ministério Feminino daqui a pouquinho aqui. Meus amados, eu quero convidar aqueles que fizeram aniversário esta semana passada para nós orarmos aqui. Nossa irmã Aline, por favor, se aproxime, e se tiver outro irmão, venha também para nós orarmos pelos amados. Meus amados, eu quero também avisar os irmãos que a partir da primeira semana de agosto, o nosso culto de doutrina mudará da quinta para a quarta-feira, porque na quinta-feira eu estarei precisando lá no seminário, então eu não vou poder estar nas quinta-feira. Então eu comuniquei à liderança da igreja que a partir da primeira semana de agosto o culto de doutrina será nas quartas-feiras, ok? A gente vai estrear na primeira semana, mas nós vamos se adaptar a isso, ok? Vamos estar orando por esses irmãos. Fiquemos de pé, irmãos, para nós orarmos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos na Tua presença para adorar o Senhor e glorificar o Teu santo e maravilhoso nome. Queremos pedir a Deus que ao término deste culto coletivo, o nosso culto entre nós e o Senhor, individualmente e em família, continue, ó Deus, a o Senhor ser glorificado. Queremos apresentar ao Senhor essas vidas que aqui estão. A nossa irmã Lícia, a nossa irmã Aline, que o Senhor esteja abençoando a vida dessas irmãs que aniversariaram e que o Senhor conceda conforme o teu querer muitos anos de vida na tua presença para te glorificarem a essas irmãs e a todos os demais que aqui estão. Nós te oramos, ó Deus, te pedindo que o Senhor, ao término deste culto, leve-nos em paz aos nossos lares, que o Senhor nos dê uma noite em paz, um sono tranquilo, e que ao longo do dia de amanhã
o que fizeram seja feito para a glória do teu nome e que ao longo desta semana seja de paz, bênçãos e vitórias para a glória do Senhor. Apesar das lutas, mas que possamos saber que o Senhor sempre está com cada um de nós. Nós te oramos, ó Deus, e te agradecemos por Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que vive e que reina hoje para todo sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão e consolação do maravilhoso e doce Espírito seja sobre cada um de nós, seja sobre as nossas famílias e seja sobre o teu povo espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Após a oração silenciosa, os irmãos